Ora, no convidado de hoje é alguém que diz muito a grande parte daqueles que nos estão a seguir. O Dr. Gonçalves Oliveira, ex-diretor do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Ave, cessou a sua atividade hospitalar em 2020, final. Ao longo da sua carreira, que já com mais de 40 anos, o Dr. Oliveira, como é carinhosamente conhecido por todos nós, dedicou a sua vida à pediatria. Faz voluntariado, política, literatura, e é este famalicense por adoção que nós vamos conhecer melhor nesta nossa conversa. Estamos com distância de segurança nesta altura de pandemia e se calhar até começávamos por aí, Dr. Oliveira. Como é que vê tudo isto que estamos todos a passar? Olha, esta situação vejo-a com grande desassossego. Grande desassossego porque é uma coisa nova, é um vírus novo, um vírus que tem um comportamento altamente irregular. Se não os passa e não lhes faz moça, noutros atira-os para os cuidados intensivos e muitas vezes para a morte, como nós temos visto nos últimos dias. É com grande desassossego que eu vejo esta situação e espero que esta situação se dilua e passe. Para isso, aproveito a ocasião para pedir às pessoas que modelem os seus comportamentos e se adaptem à situação que vivemos para ver se isto passa rapidamente. Dr. Oliveira, falando consigo, muitas das vezes que conversávamos, você dizia-me sempre que andava sempre a correr, mas nunca conseguia deixar nada daquilo que sempre fez, tinha sempre dificuldade de tomar as decisões. Finalmente tomou a decisão de deixar o cargo na atividade no hospital como o diretor do Serviço de Pediatria. Conseguiu dar esse passo, mas o que é certo é que o Dr. Oliveira é alguém que ferve com vontade de fazer sempre mais. Olha, permita-me que a corrija, eu saí por limite de idade. Bom. Eu saí a 9 de outubro por limite de idade, como sabe, na função pública aos 70 anos. Vamos para a apresentação e assim aconteceu comigo. Neste momento passaram 3 meses e estou ainda a viver uma situação de adaptação à nova realidade. É evidente que agora tenho mais tempo. Não tenho a obrigação de estar no hospital às 8h30 da manhã e tenho as manhãs mais livres que me dão para fazer outras coisas, mas, como lhe digo, ainda me estou a adaptar à situação, a esta nova situação. Em anos de atividade dedicada à pediatria, o Dr. Oliveira sempre foi alguém com uma dedicação ímpar ao seu trabalho, aos seus pacientes, os mais novos que nem são tão novos assim, porque há pacientes, eu falo pelos meus já com 19 anos, que continuam a querer o Dr. Oliveira. Isso cria-se uma relação muito próxima durante anos. Há pacientes, doentes felizmente são poucos, mas há pacientes que têm uma ligação quase desde o berço até à idade adulta, e não são só os seus filhos, tem imensa gente, jovens com idade já extra-pediatria, porque a pediatria hoje vai até aos 18 anos e depois há ali um período de intermédio dos jovens adultos, mas há muitos jovens adultos ainda, universitários ou até já com um curso completo que me continuam a procurar e continuam a querer que eu os veja. É muito gratificante porque revela essa ligação que a gente mantém desde a primeira consulta até à idade adulta e pela vida fora. É extremamente gratificante. E eu sinto isso. Oliveira, a evolução da pediatria ao longo dos anos, como é que a caracteriza? A pediatria, como outras especialidades, sofreu a minha geração, como eu costumo dizer, a minha geração teve esta característica. A minha geração fez a simbiose entre a medicina do João Semana e a medicina altamente tecnológica e científica dos dias de hoje. Há uma evolução enorme. Eu sou da era da pré-ventilação.
No meu tempo em que eu fiz o meu internato em neonatologia, ainda não havia ventiladores para ventilar recém-nascidos doentes ou prematuros. Portanto, eu e a minha geração fizemos esta transição e pudemos testemunhar o grande avanço que houve, não só na pediatria, como nas outras especialidades. É muito gratificante, porque, como disse, eu ainda, nos princípios da minha carreira, ainda fiz muitos domicílios. Ia ver doentes a casa e com um pouco mais do que um estetoscópio. E hoje praticamente é impossível fazer isso, porque os avanços foram tão grandes. E guardo muitas histórias desse período. Conte-me algumas. Olha, por exemplo, a medicina física e a reabilitação. Antigamente, quando alguém tinha um AVC, éramos chamados, o doente estava com os sintomas todos de um acidente vascular cerebral. Pela clínica, nós tentávamos chegar se era um AVC hemorrágico ou trombótico, e de acordo com a nossa percepção, com o nosso diagnóstico, fazíamos o tratamento em casa. Depois a recuperação, não havia clínicas como há hoje, de fisioterapia. A fisioterapia era um bocado improvisado. Eu recordo-me, tenho uma história de uma senhora que fui ver com AVC e mais tarde fiz a recuperação em casa, chamei o carpinteiro, montei lá umas roldanas no teto para ela dobar lá e puxar o braço e descer o braço. São histórias. E esta é uma história que eu tenho, porque ela, quando pedia à família, disse: olha, chame-me um carpinteiro que eu preciso de pôr uma roldana no teto. Uma roldana no teto? Sim, senhor. Depois já vai ver para aqui. E assim foi. E outras situações. Tenho uma sobrinha que é hoje uma mulher, uma arquiteta, que teve uma doença de Legg-Pertz com 4, 5 anos. A doença Legg-Pertz é uma doença que atinge a cabeça do fémur, há uma necrose do fémur, é preciso fazer tração. E na altura eu estava a estagiar na Maria Pia, e foi sob a orientação de um colega ortopedista infantil que eu lhe fiz o tratamento em casa, fiz a tração cutânea, também pus uma roldana nos pés da cama para pôr os pesos de acordo com os pesos indicados de acordo com o peso dela, e assim foi. Tenho imensas histórias deste género. E a evolução para hoje em dia, com tudo aquilo que é possível fazer, é realmente fabuloso. Dr. Oliveira, como pediatra, continuam a ser as chamadas doenças do século, não é? Falamos muito na obesidade, que ainda continua a ser um dos grandes problemas, e acho que cada vez mais, ainda por cima, quando entramos neste cenário que todos estamos, em que toda a gente é obrigada a ficar em casa, menos exercício se faz, mas continua a ser um grande problema e uma preocupação sempre sua. Sim, a obesidade, como é de conhecimento geral, é uma pandemia também, porque, e agora, agravado com esta situação de confinamento, em que a despensa e o frigorífico ficam mais próximos, tem-se notado. Há um aumento de crianças que têm tido um aumento com excesso de peso e até a obesidade, e a obesidade muitas vezes até com características de morbilidade. É um facto e temos de lutar contra isso. Exatamente. Outra questão também que o Dr. Oliveira trata é a questão das alergias. Cada vez se vai falando mais desta questão de alergias e cada vez vão surgindo novas alergias que antigamente provavelmente ninguém falava muito, e que hoje em dia, lá está, com a evolução da medicina se consegue detectar mais. Olha, nesse aspecto, o uso generalizado de máscara, tenho notado, e nem sou eu que tenho notado, outras colegas têm notado, que o uso da máscara diminuiu muitas crises de asma, muitos sintomas de rinite, e pelo menos há uma vantagem, porque as pessoas que sofriam muito com rinite ou até com asma têm muito menos crises atualmente pelo uso generalizado da máscara. E é óbvio, a máscara impede a chegada dos alergénios às vias aéreas e, como tal, não há tantas crises, não há tantos problemas desse género.
Em relação às novas alergias, sim, há novas alergias, sobretudo alergias alimentares. Penso e é certo que muitas delas também estão relacionadas com as substâncias utilizadas para a estabilização dos alimentos. Os chamados ES. Exato. Isso faz com que se criem alergias alimentares. E come-se, hoje, a pressa, come-se mal. Temos abandonado a nossa dieta tradicional e privilegiamos a dieta do fast food. Exatamente. O mais rápido. E isso também é uma das razões da obesidade e de novas alergias. Dr. Oliveira, falando agora um bocadinho da outra parte do Dr. Oliveira, que sempre me dizia que enquanto eu puder praticar medicina à minha maneira, sempre vou continuar. E o Dr. Oliveira é uma pessoa muito, muito especial e dedicado a causas com projetos na parte social. Eu destaco o estudo que fez. Aliás, nós aqui como cenário temos aqui os livros escritos pelo Dr. Oliveira, e há aqui um trabalho que você fez em relação da etnia cigana, por exemplo. Você tem um trabalho enorme que foi feito através do Hospital de Famalicão, quando tinha uma consulta. Sim, este trabalho, eu fui o coordenador do trabalho, porque o trabalho é meu e de outros colegas. Na altura fizemos um levantamento da comunidade pediátrica cigana, da etnia cigana deste concelho. E, salvo erro, eram 103 famílias. O trabalho foi efetuado não dentro do hospital, mas aqui, junto ao Centro de Saúde, num espaço que na altura me foi cedido pelo presidente então, pelo arquiteto Armindo Costa, e foi lá que fizemos o estudo, a colheita de dados das famílias com alguma pertinência. Recordo aqui a colega que fez praticamente o levantamento dos dados todos, a doutora Vanessa Mendonça, que está, se não estou em erro, que passou pelo serviço e hoje é especialista no Hospital de Loures. Se ainda não mudou, ela estava lá, a última vez que eu falei com ela. E foi um trabalho interessante, pudemos aperceber de muitas coisas muitas características da comunidade desta etnia que nos passavam ao lado. Hoje está um bocadinho desvanecido. Eu sinto que tem havido alguns progressos na integração desta comunidade, mas temos de continuar a lutar para que eles sejam plenamente integrados, porque há características que toda a gente conhece. O abandono escolar das meninas, sobretudo das meninas, é um facto. Hoje já não é tanto. O controle da natalidade também é outro aspecto que eles têm evoluído. E outros. E eu penso que temos de continuar a fazer este esforço para que não só a comunidade da etnia cigana, como outras comunidades que temos entre nós, sejam plenamente integradas na sociedade portuguesa. Mas, Oliveira, em relação ao trabalho que faz como voluntário no centro, recordo-me, Padre David Oliveira Martins. Exatamente, já faz há muitos anos. Faço há cerca de 40 anos. 40 anos. Que trabalho é que faz lá, Dr. Oliveira? O trabalho que faço é o trabalho de médico-pediatra. Além disso, depois há muitas outras situações em que, nesta condição, tenho de fazer pareceres, quer quando as crianças vão para a adoção, quando há problemas judiciais. Muitas vezes sou ouvido como perito. É um trabalho muito gratificante porque acho que tenho recebido mais do que aquilo que tenho dado. Ao longo destas 4 décadas tenho tido imensos casos, muitos de sucesso, alguns insucessos também, mas é uma atividade que me deixa muito satisfeito e de onde tenho recebido muitas gratificações de ordem humana que são muito, muito gratificantes. E depois a escrita, como é que surge esta sua vontade de escrever? A escrita remonta já à minha juventude. Concretamente, eu fiz o curso metade em Coimbra e metade no Porto. Fiz os primeiros 3 anos de medicina em Coimbra e depois vim a terminar no Porto.
Mas foi em Coimbra, essencialmente, que eu comecei a escrever. E ao longo da minha vida vou escrevendo. Olha, recordei-me há dias, eu fiz serviço militar obrigatório na Força Aérea Portuguesa. E agora que ando a tentar recolher tudo o que fui escrevendo ao longo da minha vida, descobri um artigo meu na revista da Força Aérea de então. Eu passei à disponibilidade em 31 de julho de 1981. E estava lá a arrumar os meus papéis, e agora que tenho mais tempo, estou a começar a arrumar. Comecei com o trabalho de catalogar os meus livros. Tenho uma pequena biblioteca e estou a catalogar os livros, porque às vezes dizem, olha, tens um livro com aquele livro. Eu tenho, mas não sei onde é que ele está. Está lá metido no meio. Agora estou a tentar fazer isso. E começo a escrever em Coimbra, essencialmente em Coimbra, porque em Coimbra eu fiz o curso praticamente sempre como trabalhador estudante e trabalhei numa rádio, numa organização que se chamava Presença Coimbra, que era do pai e do atual, que ele está vivo, é da minha idade, sensivelmente, o Dr. João Aurélio Sansão Coelho, que ainda hoje trabalha na RDP Centro e dá aulas lá numa faculdade em Coimbra de Comunicação Social. Foi aí que eu comecei a escrever. Vou escrevendo. Crónicas, agora, sei que sempre escreveu. Crónicas há 20 anos, que sou colaborador do Diário do Minho. Escrevo quinzenalmente, à terça-feira, uma crónica para o Diário do Minho, há cerca de 20 anos. E escrevo para outras publicações, não só de ordem profissional, mas, por exemplo, estou-me a lembrar da revista de Gestão e Saúde. Tenho também lá alguns artigos e, de vez em quando, aqui e acolá. E agora estou a tentar compilar isso e a juntar os meus escritos olha, por exemplo, este ano tenciono fazer uma publicação com a poesia que fui escrevendo ao longo dos anos. Escrevo muito irregularmente. Eu costumo dizer que os meus poemas são suspiros, são desabafos. E estou a fazer compilar tudo isso que escrevi, que fui juntando. Hoje é mais fácil com os computadores. Recordo-me do primeiro livro de crónicas que publiquei a par com o professor Ivo Machado, que deu um trabalhão, porque eu não tinha nada guardado e tive de ir para o Diário do Minho procurar as crónicas que fui escrevendo, e depois ele ilustrou-as e deu este livro que aqui está, ponto e contraponto. E este foi o seu último? Este foi o último. E eu já tenho mais de 500 crónicas, devo ter mais de 500 crónicas lá no computador. Deixei de publicar o terceiro. Isto são compilação de crónicas escritas no Diário do Minho. Deixei por uma razão muito simples. O meu saudoso amigo, o professor José Manuel Paquete de Oliveira, faleceu. E desde então ele é que faz os prefácios dos 3 livros de crónicas, e desde então eu deixei de fazer a publicação. Elas estão publicadas no jornal, mas não deixei de o fazer. Estou com outros projetos, como lhe disse, estou a tentar juntar as poesias que fui escrevendo ao longo da vida, que, como sabe, quando escrevo são desabafos poéticos, ou o que tento de fazer como desabafos poéticos. Estou a fazer uma compilação disso. Tenho um conto em elaboração e pronto. E é isso, a minha vida é continuar a ver crianças, continuar a escrever. Ainda faço outras coisas, além do voluntariado. Continuo ligado ao meu hospital, através da Comissão de Ética. E continuo a fazer a revista Ecos do Minho, que é uma revista que vai no seu já vai entrar este ano no 16º ano de publicação. É uma revista científica. O congresso que anualmente faço, que em razão desta situação pandémica tem sido adiado, já foi adiado de setembro para março, agora há dia de março para voltar para setembro, 23 e 24 de setembro. E é isto a vida. E a política também teve uma A política, tive uma incursão na política. Fui durante alguns anos no consulado do Dr. Manuel Monteiro. Fui presidente da Comissão Política do CDS em Braga.
E depois disso tenho-me mantido, mas mais afastado, porque até não tenho grande tempo. Neste momento sou Presidente da Mesa da Assembleia Distrital, mas com uma participação pontual e nas reuniões que faz, obrigatórias que tenho de convocar, mais nada. Há sinto um certo desencanto, mas tenho sempre uma ânsia muito grande de participar, como sempre tive. Considero a política como um ato de participação cívica. Uhum. Infelizmente, nós sabemos que nem sempre é assim. Exatamente. Era isso que lhe ia perguntar, até para fecho de conversa. Como médico e homem ligado à saúde, como é que vê estas medidas todas que estão a ser tomadas, tudo isto que se fala? Acho que estas incertezas todas, esta falta de conhecimento, falta de preparação. Isto é tudo muito, muito novo, é demasiado novo. E a ciência tem limites. Cada vez mais eu acredito que o homem nunca saberá tudo. Ainda ontem li um artigo da revista do Expresso da última semana, de um investigador, um imunologista, e ele diz isso mesmo: a ciência tem limites. Apesar de tudo, no século XX, os avanços foram enormes, como há pouco eu ainda referi, e hoje esses avanços permitiram que, no espaço de menos de um ano, tivéssemos uma vacina contra este vírus. Se não fosse isso, não era possível. Qualquer avanço pressupõe um trabalho anterior, um trabalho básico, importante. Se não fosse esse trabalho que se fez ao longo do século XX e início do século XXI, não era possível fazer a vacina que temos hoje já disponível para a COVID-2, para o vírus COVID-2. Acredito que o homem nunca saberá tudo. Uhum. Acredito que o homem nunca saberá tudo e penso que, pronto, os avanços são reais, mas há limites e a ciência também tem limites. E o que está a acontecer com os seus colegas, principalmente este desgaste e todo sim, isto? Sim, isto é uma situação dramática. Nunca imaginei na minha vida passar por uma situação destas. E as medidas são aquelas que são... Eu gosto sempre de me pôr do outro lado da barricada. Uhum. E se fosse eu que estivesse lá, o que é que eu Exatamente. fazia de diferente? Não sei, é suscetível de críticas, como esta história de desconfinamento na altura do Natal e Ano Novo, mas é muito complicado. Há outros fatores muito importantes, nomeadamente a situação económica, a situação de desemprego. Olha que eu, nos últimos dias, tenho visto situações de arrepiar. Pessoas que tinham a sua vida normal e hoje têm a sua vida completamente desfeita, sob o ponto de vista económico, familiar. Ainda há dias tive uma pessoa que no consultório me disse: ó, Sr. Doutor, há quem me peça, o senhor que tem uma empresa de vending, há quem me peça as sobras das máquinas fora de prazo, que me peça encarecidamente as sandes, as bolachas, tudo que está fora de prazo. Isto é arrepiante. E em termos daquilo que estava a falar, das medidas, concordo que há que fazer alguma coisa para tentar parar esta história. E estou convencido que uma delas é o desconfinamento, o confinamento. Uhum. E evitar ao máximo os contactos sociais. Será um dos grandes passos para tentar. Agora, há uma coisa em relação às escolas. Eu concordo perfeitamente que as escolas deviam ser fechadas. O que não concordo de maneira nenhuma é que se tenha proibido o ensino à distância. Exatamente. Isso é um atentado à liberdade. É verdade. É um verdadeiro atentado à liberdade. Isso não concordo, nem posso estar de acordo com a... Exatamente, porque os miúdos foram para casa obrigados, sem nada para fazer, não há preparação. E há escolas, as escolas privadas, escolas católicas, escolas cooperativas, que são impedidas de fazer ensino à distância. Isso não tem, na minha opinião, não tem pés nem cabeça e é um verdadeiro atentado à liberdade. Exatamente. Esperemos que as coisas, entretanto, mudem, que tudo melhore e que realmente cada um faça a sua parte, que eu acho que isto é que é a ideia mais difícil de passar às pessoas, que cada um tem que fazer a sua parte e que só assim é que podemos resolver a situação. Doutor Oliveira, muito obrigado
Sempre às ordens. Por este bocadinho. É sempre um prazer falar consigo e entrar nesta casa. Muito obrigada. Até à próxima. Muito bom dia.